A terceira PP Week realizou nesta terça-feira um diálogo sobre reputação das marcas e a importância de construir uma imagem positiva. O debate contou com a presença de grandes profissionais do mercado, como o gerente de comunicação do Banco Itaú, o gerente de comunicação do Sport Club Corinthians, a publicitária da agência El Camino e o jornalista da Globo News. Os convidados destacaram quais iniciativas um profissional deve ter para elaborar um marketing adequado. No caso, no Corinthians, a gente vem desenvolvendo um acompanhamento muito criterioso das nossas redes sociais e tudo mais para entender esse fenômeno, para entender essa audiência, para entender esse consumidor de Corinthians. Então acho que também essa questão do monitoramento hoje em redes sociais é uma coisa muito importante acoplada, principalmente essas marcas, as chamadas Love Brands, né? Que o Corinthians, sem sombra de dúvida, é uma delas, e acho que esses são os principais cuidados que as pessoas devem ter. O profissional hoje ele tem um desafio enorme, né? Assim como as marcas, assim como as empresas, cada profissional tem que estar sempre muito atualizado, como sempre, está muito envolvido com as questões de inovação, tudo que se refere à transformação digital, marketing digital, tudo que se relaciona a questões de user experience, principalmente, né? Como entender o consumidor, como fazer com que ele se conecte com a marca e como isso reflete na estratégia da empresa, até os assuntos que eu vou falar na minha apresentação de hoje. Então, o profissional cada vez mais tem que estar muito conectado, muito nessa questão de entender o mercado, entender a marca e principalmente na centralidade do cliente, entender o que o cliente quer e ele precisa. As redes sociais já se tornaram, em sua grande maioria, responsáveis pela imagem que os consumidores fazem de uma marca. São elas que irão determinar também o nível de proximidade que a empresa possui com seu cliente. Saber utilizá-las a seu favor e conhecer suas variadas opções de interatividade tornou-se uma estratégia indispensável. As redes sociais hoje são assim, uma das ferramentas, um dos fatores cruciais, né, na construção de marca. São elas que dão voz aos consumidores. Então, assim, hoje existe essa questão da comunicação de duas vias. Então, você abre uma discussão em redes sociais, você se expõe como marca e como empresa nas redes sociais. E, obviamente, você tem que ter a inteligência de usar o que vem dos consumidores, essas informações como insumo para a definição das suas estratégias. Então, a beleza é você entender como você pega essas informações, tanto sob a ótica qualitativa, ou seja, nos comentários que vêm dos consumidores, mas dos analytics também. Então, entender assim, as métricas que estão por trás disso, combinar tudo isso, incluir aí uma certa entendimento de tendências, né? O que está acontecendo hoje, o que vai acontecer no futuro, para desenhar suas estratégias de marca. Hoje você tem ferramentas bastante interessantes, você tem agências que fazem um pool de ferramentas, utilizam um pool de ferramentas com muita inteligência, e isso ajuda bastante a gente a conseguir entender esse fenômeno. Claro que não, às vezes você é surpreendido a todo tempo nessa questão das redes sociais, que é uma atuação 24/7, mas ajuda a diminuir a chance de errar. E isso é muito importante quando você trabalha com uma marca de prestígio como o Corinthians, por exemplo. Uma pesquisa realizada pelo Reclame Aqui em 2018 mostrou que 48% dos consumidores possui preferência de compra por uma marca de acordo com sua reputação. Em um cenário de constantes transformações, a necessidade de renovar identidades e manter-se presente no mercado é um passo fundamental para conquistar cada vez mais confiança. A todo momento é necessário estar atento às tendências do mercado e ao que o seu público está consumindo no dia a dia. Estar aberto a mudanças e a uma nova experiência também foi um dos fatores cruciais que os convidados trouxeram como diferencial em suas gestões de marketing. As demandas digitais e a inteligência artificial são tecnologias pensadas em um futuro com maior conexão entre o cliente. É uma tendência irreversível pela questão do custo, pela questão de se fazer presente junto dos seus consumidores. Eu acho que é uma tendência irreversível. A gente tem uma experiência bastante inovadora com o chatbot chamado Louco da Fiel. É uma experiência bem diferente realmente do que vem sendo feito em chatbots, e a gente espera levar isso aí às últimas consequências. Precisa trabalhar ainda um convencimento do mercado para essa ferramenta ser melhor compreendida,
né? Mas quando a gente é vanguarda, a gente sempre corre alguns riscos. No Itaú a gente tem uma diversidade grande, né, em pessoas mais velhas e pessoas mais novas. O banco se reinventou na questão de como trata isso, desde o ambiente físico, então a gente tem um ambiente muito mais leve hoje. As pessoas têm mais liberdade para ser quem elas são, então tem uma campanha forte de voo como sou, então desde as vestimentas a gente não precisa mais usar terno, as pessoas podem ir de bermuda. E na comunicação em si, a gente procura refletir justamente e espelhar os nossos consumidores, os nossos clientes. Então, o que significa isso? Que a nossa comunicação é abrangente, então ela fala com todos os públicos, desde os mais jovens até os mais velhos. Então, a gente tem aí uma agenda forte na questão do digital, então os nossos clientes mais novos, né, que adotam essas tendências e essas questões digitais mais rápidas, mas a gente tem também um modelo mais tradicional de atender nossos clientes por veio de papel, de envio de boleto e assim por diante. Então a gente trata os dois de uma forma que a gente considera bastante equilibrada. Para a publicitária da agência El Camino, Sandra Marques, um dos principais fatores para o reconhecimento da marca é o engajamento com seu consumidor. Eu acredito que além da divulgação na mídia, né, e para ela se tornar conhecida, ela tem que gerar hoje uma empatia com o consumidor. Trazer algo novo, algo que seja uma troca de energia. Por exemplo, o Boticário investe muito na diversificação, né, na causa homofóbica e tal. A Natura traz produtos que cuida de beleza, com o ecossistema. Então, além de trazer o próprio produto para a pessoa, para o consumidor, eu acho que é essa empatia, gerar uma troca de energia boa com o consumidor final. Quando a marca é nova no mercado, o profissional deve investir inicialmente em nichos específicos para obter melhor retorno. Você tem uma linha de segmento. Se é uma área de publicidade, se é uma área de esportes, de política, é evidente que você precisa buscar marcas que tenham alguma afinidade com esse assunto que você vai tratar. Num primeiro momento é esse. Então, para te dar um exemplo, se você cria um site ligado a esportes, é evidente que você vai tentar uma marca relacionada a isso, uma marca que vende produtos de esporte, num primeiro momento. Num segundo momento, quando você cria, já conseguiu criar um produto que cresceu demais e ele tem audiência, aí você fala com todo mundo, porque mesmo que seja um universo dirigido a um espectador específico, a audiência chama a atenção de muitos outros patrocinadores, de muitas outras marcas.